Olá, tudo bem? Gravando esse vídeo aqui de uma aula para os alunos de licenciatura de Química. Podemos dizer que esse é o nosso último encontro, nosso último conteúdo, né? E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre história da Química. Lembrando que antecede essa aula a aula de epistemologia da Química, tá? De Gaston Bachelard. É muito importante que vocês assistam aquela aula. Até a sequência, assim, não tem muita importância, mas eu indico assistirem primeiro a de epistemologia, depois essa de história da química, tá bom? Vamos lá? Bom, o nosso livro base aqui, que nós vamos explorar e fazer uma apresentação de um resumo dele, é de um químico também francês chamado Bernard Vidal. Tá? E Bernard Vidal faz um resumo muito interessante. Não é um livro longo, é um livro curto, um livro muito simples, inclusive, de se ler. Para vocês que estão estudando química desde o primeiro ano, vão perceber que é muito tranquilo, até porque os conceitos químicos que o Bernard Vidal utiliza para explicar, né, as etapas históricas do desenvolvimento dessa ciência, os experimentos que estão ali, são conceitos basicamente do ensino médio. Então é um livro muito tranquilo, né, que depois, inclusive, na sua vida profissional, você pode se utilizar quando estiver trabalhando, né, com a disciplina de química propriamente dita no ensino médio, por exemplo. Aliás, essa é uma recomendação interessante, né? Lembro que eu discuti naquela aula de epistemologia da química que o conhecimento vem muito pronto na mão do aluno. E Bachelard faz uma crítica a isso, que eles não conseguem entender a ciência e inclusive a importância dessa ciência porque recebem as coisas muito prontas. Então é interessante quando você vai ensinar alguma coisa fazer esse resgate da história. Então a gente apresenta o conhecimento pronto e o aluno fica absolutamente perdido, ele não consegue enxergar uma importância naquilo. Quando você conta o problema que o pesquisador historicamente estava enfrentando e o porquê ele fazia aquilo, e como foi feito a primeira vez, aquilo começa a ficar mais materializado. E a química tem esse problema, porque a química, como ela é muito abstrata, nós vamos substituindo a realidade pelos símbolos. Lembra que Bachelard comenta isso, né? Hoje, na verdade, quando você fala algum tema de química para um aluno que já tenha tido essa iniciação em química, né, você vai pegar lá um aluno de segundo ano, de terceiro ano, ou mesmo de primeiro ano, porque, né, no ensino fundamental 2 ali, ele já tem uma noção relativamente boa disso, ele vai mentalizar aqueles modelos que apresento para ele, né, aquela ligação do tracinho, como se existisse aquilo, né? E então nós precisamos às vezes fazer um esforço enorme para demonstrar para ele que aquilo é só uma simbologia. Quando você resgata o processo histórico, né, e você mostra o resultado, né, do experimento, como o experimento ocorreu e o resultado do experimento, que lá o pesquisador, lá com os recursos que ele tinha ali, século XV, XVI, XVII, principalmente século XVIII e XIX, ele começa a enxergar a química, inclusive, de uma forma diferente. Né? Que a química, inclusive, é algo que está próximo a ele, porque ele vê objetos sendo utilizados, os quais ele conhece esses objetos. E não aquela coisa puramente abstrata. Eu vou fazer um outro paralelo com uma outra ciência aqui, que vocês também acabam lidando com ela, que é a matemática. Às vezes o professor ele chega e tem aquele mecanismo, né, de explicar. Quando ele chega, ele demonstra a fórmula, né? Ele demonstra de onde que veio aquela fórmula para o aluno entender aquilo. É lógico que é mais trabalhoso. O professor que opta por esse caminho, ele acaba se desgastando mais, né, porque ele tem que trabalhar mais, falar mais, só que ele é o melhor professor. Por quê? Porque o aluno consegue enxergar de onde vieram aquelas abstrações que são as fórmulas da matemática. O professor que na geometria, né, ou ele desenha muito bem, ou ele leva objetos, ou aquele que ainda faz as duas coisas, né? Além dele desenhar muito bem, ele leva os objetos para que o aluno visualize aquilo que ele está trabalhando numa fórmula. E mais ainda aquele que apresenta situações práticas,
Então você está falando de uma geometria e ele ensina como que se calcula uma área, por exemplo, de um terreno, depois ele vai para algo mais complexo, como é que se calcula uma área de uma propriedade rural, cheia de irregularidades, né? Como é que funciona um aparelho, por exemplo, né? Como é que funciona um teodolito, como é que funciona uma estação total, como que os satélites, né, captam o sinal do GPS, qual que é o mecanismo matemático ali que ele utiliza para fazer esse cálculo e posicionar onde que você está, né? Indicar, você está aqui, né? Então, essa relação com o mundo real é muito importante, tá bom? E vamos lá, então. O Bernard Vidal, ele começa falando de 4.000 anos antes de Cristo. O que vai acontecer de importante para a história da química a 4.000, 5.000, entre 5.000 e 4.000 anos antes de Cristo? Que é chamado, inclusive, da Idade, né, ou Era do Bronze, que é a descoberta desse metal, a capacidade de separá-lo, devido, né, ao seu ponto de fusão, a capacidade de tornar ele maleável, trabalhar e produzir objetos. Então é nesse momento que ocorre uma mudança muito grande na sociedade, no desenvolvimento da sociedade humana. Por quê? Quando você volta para o período da pedra, o que você tem? Você já está fazendo uma transformação, mas é a transformação só física ali, né? Daquele formato que tem. Quando você vai para o bronze, você já começa a fazer um outro tipo de transformação. Por quê? Porque você consegue não só aplicar a força física ali, mas o calor, e você já começa a fazer purificação daquele metal. Então perceba como isso vai ser um grande passo. E esse metal, inclusive, vai permitir a formação de ferramentas com uma precisão muito maior, né? Por exemplo, uma arma de caça com um corte de uma dimensão muito menor. Então isso, uma ferramenta que permite com que ele faça trabalhos, inclusive no solo e cultivo, dentro de casa. Então isso vai ser uma evolução muito grande. Bom, também nós vamos observar, até anteriormente ao bronze, né, o que tinha ali de químico, ou de transformação físico-química, vamos dizer assim, a utilização do fogo, que até precede essa questão do bronze. Então o fogo também era capaz de fazer muitas transformações, e o homem começa a observar isso, né, a formação das cinzas, os alimentos que são conservados, né, o cozimento dos alimentos. Também a descoberta da importância do sal, né, a salga dos alimentos, que impede que os alimentos se deteriorem muito rapidamente, são capazes de serem conservados. Isso sendo de uma tradição, né, milenar na história da humanidade. Outra coisa que ele observa também é a produção. Né? Quando o homem começa a ficar sedentário, ele começa a observar a produção agrícola. Essa relação de você ter o fruto, dele você extrair a semente, essa semente vai para o solo e ela se desenvolve. É óbvio que esse olhar sobre o vivo, sobre as plantas e sobre os seres, né, os animais e o próprio homem, vai demorar muito tempo, vai ter aí um peso enorme de preconceitos religiosos, né, tanto que nós vamos observar que no século XIX é que vai se retomar aquilo que nós vamos chamar de química orgânica, e que a posteriori, né, vai se unir a conhecimentos biológicos microscópicos e formar a nossa bioquímica de hoje, que é um campo vastíssimo para os químicos atuarem. Né? Lembre-se, a bioquímica não é só para farmacêutico, não é só para médico, não é só para veterinário. Né? O químico sim pode fazer trabalhos, aliás, existem grandes trabalhos bioquímicos, como o DNA, por exemplo, e que é uma participação de um trabalho de química e geometria, como eu já comentei naquela aula do bacharelado. Tá? Acompanhe lá. Então essa questão do desenvolvimento, outra questão que eles observam, né, das transformações, a decomposição do alimento, a decomposição dos cadáveres, o envelhecimento, as doenças, são todas transformações que estão ocorrendo e que o homem fica curioso sobre aquilo. Tá? Bom, passado mais ou menos aí 3.000 anos, tá, nós vamos ter a descoberta, tá, gente, do ferro. Né? Então nós vamos passar por aquela questão, né, do cobre, formar o bronze e depois nós vamos chegar no ferro.
tá? O ferro também já vai permitir uma mudança muito grande. Por quê? Porque nós estamos falando de um material muito, muito mais resistente. Inclusive, há explicações históricas que determinados povos cresceram, e foram dominadores porque dominaram o ferro. Consequentemente, as suas armas, né, quanto a produtos a partir do bronze, né, eram mecanismos de proteção, escudos, armas muito mais frágeis e não conseguiram enfrentar, então, esse pessoal que fez armaduras e armas de ferro. Então o ferro também vai ser muito importante. E o ferro, para que ele se torne aquele metal, a química vai ter que passar por um bom desenvolvimento. Lógico que tudo empírico. Né? Por quê? Porque nós temos os óxidos de ferro. E para fazer essa purificação, tem que fazer o quê? Passar pelo calor, né? E esse calor tem que ir malhando esse ferro, inclusive para retirando as impurezas. Daí aquela figura do ferreiro, né? Batendo lá as espadas, as ferramentas que ele vai formando com isso, né? Porque ele vai trabalhando tanto com o calor para liberar o oxigênio e ficar com o ferro propriamente dito, e também o próprio esforço físico dele que vai retirando essas impurezas para formar aquela liga, né? Também nós vamos ter um desenvolvimento doméstico da química. Esse desenvolvimento empírico doméstico vai se utilizando de tinturas, né? Tinturas para tecidos, conservação de couro, pinturas do rosto, né? Ornamentos, conservação, produção de bebidas, cerveja, vinho, vinagre. Outra coisa importante que vai acontecer é a descoberta no gesso, no Egito, e do vidro. Então, esses dois elementos, inclusive, chamam muito a atenção, né? Porque a capacidade que eles têm de trabalhar, de malhar esse gesso, né, de uma forma muito mais fácil de que ficar esculpindo numa rocha, por exemplo. E no caso do vidro, eles conseguem produzir objetos, né, recipientes que, inclusive, não reagem com outros produtos depois de purificado ali, né, aquele recipiente de sílica. Então isso é muito importante também no aspecto químico, tá? Depois quando você consegue armazenar esses produtos ali dentro. Bom, uma coisa importante que aí você vai entender por que a gente acaba estudando um pouco de filosofia, né, filosofia grega, porque ela acaba refletindo em toda a cultura humana. E aqui nós vamos ter duas grandes teorias que vão fundamentar a química ao longo aí de toda essa disputa intelectual para dizer assim, qual é a teoria melhor para explicar, né, a matéria e o comportamento da matéria e das substâncias. Então é o seguinte, primeiro nós vamos ter uma teoria que é a teoria dos elementos, que são aqueles elementos básicos, fundamentais, lembra? Fogo, água, terra e ar. E tem uma outra teoria, a teoria atomística, e daí vem esse nome, inclusive, do grego, que é essa teoria corpuscular, que as substâncias são formadas por corpúsculos que podem ser individualizados. Inclusive, o nome átomo, como vocês já ouviram muitas vezes nas aulas, o A, o prefixo é não, e tomos é divisão. Então seria aquela última partícula que ela seria indivisível. É a essência da essência da essência da substância. E que entre essas partículas, né, fundamentais haveria espaços que não têm nada. Daí aquela teoria que inclusive explica que o mundo, tá, esses organismos que nós temos aí, a matéria que nós temos aí, eles são formados por ser e não ser. O ser seriam essas partículas e o não ser os espaços que existem entre essas partículas. Muito bem. Inclusive nós vamos tendo aqui algumas figuras importantes, né, como Platão, que nós já comentamos na aula, que fala sobre aquelas figuras geométricas que tenta explicar, né, o fogo, a água, o ar, a terra, e vai aumentando de complexidade, inclusive, essas figuras, né? Fogo, o ar, a água e a terra. É lógico que a terra, tá?
depois ela acaba sendo assim o último dos elementos, vamos dizer, para se utilizar nessa explicação, porque ela é a mais diversificada, né? Então, você olhar para a Terra, você vai ver rocha de cores diferentes, né, de densidades diferentes, de consistências diferentes, tipos de solos diferentes. Agora, quando você fala de fogo, água e ar, esses sim são mais uniformes, tanto que acabam sendo mais utilizados, né, para explicar como a substância fundamental que compõe todas as outras. Aristóteles também defende, né, essa questão dessa matéria amorfa, e para ele essa matéria amorfa, essa substância amorfa, ela se modifica, e aí vai chegar naquela palavra também que os alquimistas vão utilizar, nessa transmuta, conforme as características que lhes são proporcionadas naquele momento. Tá? Então, ela pode estar quente ou fria, ou seca e úmida. E aí ele pode se combinar. Tá? Então, por exemplo, quente com seco e úmido, se ele se combina com um desses dois, ele forma uma substância. Se ele está frio, ele também pode ser seco e úmido e forma alguma outra substância. E também Aristóteles vai defender um princípio que depois vai ser utilizado na Idade Média, né? Lembra daqueles pares que nós formamos aqui de filósofos? Platão faz uma fundamentação filosófica para explicar o mundo, e a teoria de Platão é adotada por Agostinho. Aristóteles vai fazer uma explicação e é adotada por Tomás de Aquino. E Aristóteles vai falar que essa matéria, ela precisa de um movimento. Alguém chegou e empurrou. E esse seria, então, aquele motor primordial que disparou isso. E lá em Tomás de Aquino, ele vai utilizar dessa explicação e vai dizer que esse motor que dispara, né, esse motor inicial, só pode ser quem criou isso, ou seja, Deus. Tudo bem? Prosseguindo. Essa teoria atomística, tá, gente? Ela não é muito bem aceita, nem pelos gregos e nem na Idade Média. Vamos entender por quê. Tanto os gregos como na Idade Média, eles foram uma cultura, a Idade Média que eu me refiro aqui especificamente na Europa ali, tá, pessoal? É onde teve o maior desenvolvimento da Igreja Católica. Eles eram culturas muito místicas. Lógico que cada um com as suas crenças, mas havia ali uma figura de um Deus e uma obrigatoriedade das pessoas em respeitarem essas regras religiosas. Basta você ler, inclusive, sobre Sócrates, e se você ler, né, aquela defesa de Sócrates, e ele está se defendendo justamente do quê? De ser acusado, de ser um homem impiedoso, de não acreditar nas tradições religiosas daquela época. E lembrando que o crescimento, o desenvolvimento da filosofia grega é sair do mito para chegar à razão, à filosofia propriamente dita. Mas isso não é uma coisa, uma ruptura, né? Não se acorda no outro dia, vamos ser racionais agora. É um processo gradativo de transformação na Grécia. Então a Grécia, ela era assim impregnada de misticismo, como foi impregnado a Idade Média na Igreja Católica. E a teoria atomística, ela é muito materialista. E ela tende a conclusões materialistas. E essas conclusões materialistas tendem a deixar de lado esse aspecto religioso, essa necessidade de ter um Deus dando um empurrãozinho na coisa ali. Por isso que ela não é muito bem aceita. Aliás, uma teoria bem condenável. Tá? Esse misticismo, né, inclusive, na Idade Média, é o que vai explicar a perseguição da Igreja Católica aos alquimistas. Tá bom? Bom, e nós chegamos então naquele período que nós vamos ter o desenvolvimento da alquimia. Para isso a gente precisa relembrar de um personagem aqui importante, Alexandre o Grande. O que Alexandre fez de importante que vai influenciar na química? A sua influência sobre a cultura. Vocês sabem que ele morreu muito jovem, mas ele conseguiu sair da Macedônia, já com domínio sobre a Grécia, e ele vai até o Oriente dominando todos esses povos. Só que ele estabelece uma estratégia.
Porque dominar um terreno, matar os soldados, é fácil. Agora, você tirar a crença que está impregnada nas pessoas, os sentimentos que essas pessoas têm, a vontade, a consciência dessas pessoas, não. Inclusive, você pode chegar a matar todo um povo, né? Você fazer um genocídio completo e você não ter conseguido nada, você não mudou a concepção. Então, qual que era a técnica que ele adotava? Vamos aprender. Vamos aprender com essas novas culturas. Vamos tentar entender o que esse pessoal está querendo, como que eles enxergam o mundo. E eles absorviam essa cultura também. Então, Alexandre fez um grande processo de conquista, mas também um grande processo de aprendizado e de mescla de cultura. E o que ele vai trazer é muito do conhecimento místico, científico, de astronomia dos árabes. Acaba ocorrendo essa mescla, porque ele abre essa porta, né, para que ocorra esse trânsito entre essas culturas. Passado muito tempo, mesmo já sem Alexandre, nós vamos ter em Alexandria, tá, um centro de formação, onde nós vamos ter escolas e nós temos a migração de diferentes povos que vão chegar ali para aprender. E é ali que ocorre essa mescla. Tá? E esses árabes depois, gente, tá, eles acabam se dirigindo à Península Ibérica e conquistando a Península Ibérica. Aí nós já estamos lá, né, no século VIII, X, e esse domínio, tá, da Península Ibérica também é levado a essa cultura da alquimia. Só que tem um detalhe. Se você voltar um pouco na história, um pouco não, né, muito nessa história, no tempo em que Alexandre vai conquistar o Egito e ali formar Alexandria, nessa tentativa de absorver a cultura, então ele vai absorver a cultura do conhecimento egípcio. E uma das tradições do conhecimento dos egípcios era sobre o grande mestre, né, o 3 vezes sábio Hermes Trimegisto. E esse Hermes Trimegisto, né, a sua forma, a sua concepção do que seria esse conhecimento, e inclusive o conhecimento alquímico, vai influenciar todas essas diversas gerações. Se Hermes Trimegisto realmente existiu, não se tem provas concretas disso. Ou se inclusive ele foi mais de uma pessoa. Da mesma forma que eu comentei com vocês sobre Pitágoras, né? Na verdade, você não pode misturar muito Pitágoras com o próprio movimento pitagórico, porque vão surgindo interpretações e complementações e aprofundamento dos seus ensinamentos. Então, Hermes Trimegisto, muito provavelmente ocorreu isso, ele acabou virando um movimento. Mas eles centram numa figura para aquela questão da criação do mito, né? Igual no catolicismo se centra na figura de Jesus, né? Na política se centra na figura de um político e assim por diante. Então há uma tendência de criar um símbolo concreto, de visualizar aquilo, né? Para dar mais autoridade àquele conhecimento. E qual era essa concepção de Hermes Trimegisto? Para Hermes Trimegisto, o conhecimento não era propriamente uma descoberta. Não é algo que o homem vai vasculhando e descobrindo, mas era um presente concedido pelos deuses. Como isso era um presente concedido pelos deuses, o trabalho do homem, na verdade, era estar preparado, preparar a si mesmo para estar pronto para receber esse conhecimento. Por isso que o conhecimento alquímico, ele tem muito dessa mistura, né, de sim conhecimento técnico, científico, empírico, mas também muito de preparar a própria pessoa, né, preparar a sua moral, a sua ética, a sua preparação espiritual para estar pronto para esse conhecimento. Ou seja, a alquimia também era muito carregada de misticismo e de crenças. Tanto que os grandes sábios alquímicos, eles eram considerados mais sacerdotes, que ele fazia uma cerimônia religiosa para
receber esse conhecimento do que propriamente uma pesquisa física. Pois bem, voltemos agora aos árabes que estavam na Espanha. O que vai acontecer? Que os reis católicos, né, o catolicismo, vai tentar reconquistar isso e expulsar os árabes, né, da Península Ibérica. Nesse processo da retomada, um dos eventos que vai ocorrer é a perseguição aos alquimistas. Por quê? Porque professavam uma fé mística. E isso não seria permitido. Né? Muito bem. Vamos lá. Quais eram os componentes culturais dos alquimistas? Né? Então eles herdaram ali conhecimentos do Oriente. Se você quer saber essa ponte do conhecimento do Oriente, você volta naquela aula que eu falo da filosofia indiana e nós vamos então fazer essa ponte entre a filosofia oriental e essa filosofia que vai influenciar o Egito, onde se desenvolveu esses conceitos, esses ensinamentos de Hermes Trismegisto. Então você consegue fazer essa ponte. Se for o caso, volta lá naquela aula, assiste uns trechinhos ali, coloca uma velocidade mais rápida que você vai encontrar essa relação. Tá? Então eles tinham muito dessa filosofia, também tinham cultura grega. Tá? Dos árabes aprenderam muita astrologia, tá? E também, gente, como estavam ali na Península Ibérica, é óbvio que não tem como você rejeitar uma cultura que está ao seu lado. Porque mesmo quando você quer rebater uma coisa, você sabe o que você tem que fazer? Estudar aquilo. Senão você não consegue rebater. Por exemplo, alguém está apresentando uma teoria. Vou dar 2 exemplos aqui. Alguém está tentando rebater uma teoria química, né, sobre uma molécula. Alguém está tentando rebater, por exemplo, que cloroquina e ivermectina curam ou não curam. Se você quer rebater isso ou você quer defender isso, o que você vai ter que fazer? Estudar. Estudar profundamente. Estudar profundamente. Então, você percebe a diferença daquelas pessoas que só estão fazendo um discurso político, porque querem agradar o lado A, o lado B, daquelas pessoas que realmente estudaram. Então, por exemplo, eu vejo aqui até médicos, e não pense que porque é médico o cara manja muito não, viu gente? Porque tem muito médico que ele passa assim pelas cadeiras de bioquímica, biologia celular, genética, mas depois ele vai para a parte mais prática de uma cirurgia, por exemplo, e ele vai saber muito pouco disso, porque se esquece, não é porque fez medicina, porque é uma carreira difícil, porque chamam de doutor, que a pessoa vai lembrar aquilo para sempre. Se as pessoas não leem, elas esquecem. Então você vê muito médico também dando opinião muito superficial, tá? Muito superficial. E quando você observa um médico que ele começa a falar, né, sobre as propriedades bioquímicas, como que é a reação do medicamento, como que funciona a vacina, você fala, opa, eu posso até não concordar com o que esse cara fala, mas eu tenho que respeitar porque ele tem conhecimento. E se você quiser rebater ele, você vai ter que estudar mais ainda do que ele. O segundo exemplo, vamos cair aí no campo da política mesmo, né? Tem esses debates hoje sobre esquerda-direita, né? E o pessoal se diz de direita e quer criticar a esquerda. Alguém de esquerda quer criticar a direita. Só que você percebe em críticos que não conhecem. Então você tem gente de esquerda que pouco conhece sobre a esquerda e quer criticar a direita. Pessoas da direita que pouco conhecem a direita e quer criticar a esquerda. Então você tem que conhecer muito a sua posição ideológica e você tem que conhecer a posição ideológica que você está querendo rebater. Entenderam? Se não, meu amigo, palavras ao vento. E aí o que aconteceu? Era inevitável que houvesse uma interação, né, desses conhecimentos alquímicos, né, que eles já tinham ali raízes egípcias, orientais, árabes, óbvio. E quem que estava ali? Judeu e cristão. Assim, o judeu também. Você tem que lembrar que na diáspora, que é quando os judeus foram expulsos pelos romanos, um dos locais que eles foram para o Egito e foram também para onde? Para a Europa, na Península Ibérica.
Então nós tínhamos ali uma mescla de culturas. Aliás, observem, né, para essas pessoas que tentam simplesmente desprezar o outro conhecimento e falar que é tudo aquilo uma besteira e tal, né? Foi justamente dessa mescla que faz a Europa ser o que ela é, gente. E o alquimista era isso, era aquele cara que ele fez uma alquimia mesmo, né? Ele mesclou todos esses conhecimentos. É óbvio, reforço aqui, e Bernard Vidal também vai concordar com o Bachelard, que não dá para fazer aquela ponte direta entre alquimia e química moderna, tá? Tem gente que tenta fazer essas pontes aí, né? Aí ele faz aquele exercício, né? Aquela tática 3-4D e tenta fazer essa ponte direta, né? Mas não dá mesmo, tá? Até porque nós tínhamos uma forma de enxergar o conhecimento na alquimia muito religiosa, muito mística. Tudo bem? Então vamos lá. Porém, havia uma preocupação com os alquimistas. Os alquimistas, eles enxergavam principalmente os metais, esse foi um foco deles, e que esses metais, eles tinham como que uma saúde, vamos dizer assim. E que o metal, inclusive, ele adoecia. O que era esse processo de doença para nós hoje? É o processo de oxidação que você vê. Mas existia um metal, e esse seria o metal da perfeição, que ele estava reunindo todas as características de perfeição e saúde do metal, que era o ouro. Então, se você conseguisse entender as características do ouro, o que faz o ouro ser ouro, você ia encontrar essa perfeição. E era o que os alquimistas buscavam. Então, lembrando que eles tinham muitos motivos religiosos e morais de serem alquimistas. Então, até mais do que simplesmente buscar o ouro com essa ideia de que, com isso então eu vou ficar rico, eu vou ter os prazeres da vida, o sexo, a comida, né, o poder, não era só isso que os motivava. Então, eles tinham uma motivação moral, né, uma motivação mística muito forte. E a busca era por esse metal perfeito. E, consequentemente, moldar em si também essa perfeição. Tá? Como eu já comentei com vocês, né, esse processo místico não era muito bem aceito pelos católicos. Né? Então, eles tinham toda uma linguagem fechada que se passavam para poucos, não se revelava para a sociedade quem era o alquimista, ele não fazia isso. Então até mesmo aqueles que estavam, né, inseridos dentro dessa estrutura do catolicismo, desenvolviam a alquimia como um bruxo escondidinho ali, né, disfarçado, porque com certeza sofreria sua perseguição. Os alquimistas, eles acreditavam, tá, que existia uma substância fundamental e que essa substância fundamental ela sofria transformações. Daí então essa hipótese da transmutação, que não dá, lembra o que Bachelard fala, de comparar diretamente com a transmutação nuclear que vai se descobrir muito tempo depois. Tem que percorrer todo um caminho, né, da química aí, de se libertar de conhecimentos e preconceitos religiosos para se chegar nessa química atomística que nós temos hoje. E eles falavam que existiam princípios capazes de provocar essa transformação. Esses princípios podiam ter em maior ou menor proporção. E era dado o nome de elementos químicos que nós conhecemos hoje. Né? O enxofre, por exemplo, ele seria um princípio de características masculinas. E ele era capaz de promover mudanças nessa substância fundamental. Já o mercúrio, ele tinha características femininas. Então, mais maleabilidade, sujeição, né? Ele ficava mais sujeito. E, portanto, quando você tinha mais princípio de mercúrio numa substância, ela tendia a sofrer as mudanças. Tá? Perceba que é a mescla cultural que se fazia. Tá? Outra coisa importante, lembrando lá em cima, lembra que era a influência dos orientais, dos egípcios,
e dos árabes, e dos judeus, e dos católicos, e dos árabes tinha uma influência muito grande dos planetas. Daí, inclusive, a nomeação dos planetas, né? Com Vênus, relacionada a essa questão da sexualidade, Mercúrio. E eles acreditavam, inclusive, que esses planetas tinham sim uma influência, né, sobre essas forças, sobre esses princípios, né, o princípio feminino, o princípio masculino, Mercúrio e enxofre, ou de modificar ou de sofrer transformação, sobre essa, né, impregnados aí nessa matéria fundamental, nessa substância fundamental. Por isso que se criou, né, aquela teoria, aquela hipótese ou aquela lenda do alinhamento planetário, e que seria o momento, então, que se conseguiria a perfeição e transmutaria chumbo a ouro, por exemplo. Né? Bom, essas experimentações, né, transformaram os alquímicos em verdadeiros metalúrgicos. Né? Então, como eles tinham muito foco nessa questão do ouro, da perfeição, e eles se concentravam muito nos metais, eles foram desenvolvendo técnicas. Né? E a principal técnica que eles desenvolveram era o quê? Calor. Então, quando você chega lá no século XVIII, XIX, onde as reações químicas nos metais, e aí já com ácidos, com base, com gases, vão ser, né, também promovidas, aceleradas, né, disparadas através do calor, é porque houve um acúmulo aqui, gente, de... É mais, né? Porque se você retornar no período do bronze, né, latão bronze ali, você vai ter um acúmulo de 5.000 anos e meio, vamos dizer assim. Mas se você voltar nesse período em que os alquimistas estão na Europa, a partir do século VIII, então nós vamos falar de um acúmulo de 10 anos de desenvolvimento utilizando essas técnicas do calor e trabalho sobre a metalurgia. Né? Outra coisa interessante é que os alquimistas também começaram a fazer uma classificação. É óbvio que a partir do critério deles, essa questão do material, né, mais nobre, mais puro e perfeito, e aqueles que não tinham tanto essas características, né, mas era um critério de classificação. Então já começa a despertar essa preocupação em se montar essa classificação. E onde que vai concluir lá na frente essa classificação? Na famosa tabela periódica, que é, vamos dizer assim, dentro da química é o ápice da sistematização científica. Tá? Eles também vão investigar sobre pólvora, né? Óbvio que isso vai chamar atenção, porque é uma cultura, uma técnica importada do Oriente, mas que chama atenção por causa do seu poder, né, destrutivo. Nós vamos ter, tá, essa química alquimista, como eu falei, mascarada, escondida e ensinada para um grupo muito pequeno que pretendia se esconder da Igreja Católica. Tá? Então não era aquela coisa assim, divulgada, né? Quando que isso vai aquecer mesmo? Com a Renascença, tá, pessoal? Na verdade, a Renascença já tem um movimento, né, cultural, artístico a partir do século XII, mas 300 anos depois é que isso vai refletir de uma forma eficiente, né, que vai dar os frutos na química. Então nós vamos chegar na Idade Média ali pelo século XV, né, final do século XV, com um sujeito que vocês vão lembrar muito, né, provavelmente os professores falam bastante dele, que é Paracelso. E Paracelso tem uma coisa interessante, a área que ele atuava, porque ele era o quê? Um médico. Ele era um médico. Neste período que Paracelso estava atuando, já havia o uso de medicamentos. E o que o Paracelso constatou, gente, é que havia uma contaminação das pessoas. Às vezes você ia utilizar o medicamento e a situação de saúde da pessoa piorava. E ele constatou que precisava do quê? De um trabalho em purificação dos medicamentos. E nós estamos falando do quê? De uma purificação química. Tá? E com isso também ele desenvolve, né, uma química de experimentação para tentar encontrar meios de fazer essa purificação daquilo que seria hoje que nós chamamos de princípio ativo.
E boa parte dos medicamentos, até hoje mesmo, né, com tudo que nós temos, boa parte dos medicamentos saem da onde? De plantas, que inclusive tem aí o mestrado, né, no Instituto Federal, que trabalha com isso, de extrair óleos essenciais, e depois você pode ir para uma pesquisa de bioquímica mais refinada, aí eu creio que isso não tem ainda no Instituto, né, mas pode ser desenvolvido numa outra instituição, que é você encontrar esses princípios ativos que estão nesses óleos essenciais. Então, se você observar, Paracelso já tinha que seriam esses primórdios, né, e essa preocupação de fazer essa purificação. É óbvio que isso também não é uma criação exclusiva dele, tá, gente? Na verdade, o que é a ciência? A ciência é subir no ombro do gigante. Um vai subir no ombro do outro e vai se somando esse conhecimento, né? Outros também contribuíram, tá? Por exemplo, Bernard Palissy. Bernard Palissy, ele teve uma preocupação, né, com esmaltes para formar o quê? Esses objetos que a gente utiliza hoje, né, na cozinha, né, com os pratos, né, as xícaras, os recipientes para fazer comida. Então ele desenvolveu esses tipos de esmalte. Palissy também falava sobre adubos químicos, olha aí o grande desenvolvimento do agronegócio. E no finalzinho dessa aula eu vou falar sobre a questão do agronegócio, que é um amplo campo de atuação para os químicos. Aliás, se você for nas origens, né, da escola Luiz de Queiroz de agronomia, lá em Piracicaba, né, que é o centro, né, vamos dizer assim, do desenvolvimento da agronomia no Brasil, é provavelmente a melhor escola de agronomia do país. Se você voltar lá nas origens, nos fundadores, você vai perceber que os grandes mestres eram químicos. Hoje é óbvio que nós temos agrônomos, mas agrônomos dedicados ao quê? À química. Mas lá no início, quem fundou o curso, os primeiros professores, eram os químicos. Muito bem, então ele vai falar sobre adubação química. Deixa eu fazer um gancho já aqui, né? A conquista do Mato Grosso, por exemplo. O Mato Grosso é o quê, gente? Um solo arenoso, pobre quimicamente e muito ácido e lotado de alumínio. Os conhecimentos para fazer a conquista, né, do Mato Grosso, e está lá o maior produtor de soja do Brasil hoje, toda essa riqueza do agronegócio que está mantendo todos nós, inclusive foi o dinheiro do agronegócio que permitiu a criação dos institutos federais, no qual você está matriculado, que hoje paga meu salário, porque eu estou aqui dando aula para você. Isso foi o quê? Desenvolvimento da química, né? Então nós vamos ter lá o calcário para neutralizar a acidez, nós vamos ter calcário e gesso para combater o excesso de alumínio e os fertilizantes químicos. Não que a fertilização orgânica seja desprezível, não, ao contrário, ela faz parte desse pacote. Mas a fertilização química é muito importante para grandes áreas hoje. Muito bem, vamos continuar aqui. Também nós vamos ter um pesquisador chamado Glauber. E o Glauber vai se utilizar de ácidos, reagir com bases e formar sais. Importante essa pesquisa. João Baptiste van Helmont, um cara muito importante para a pesquisa da biologia também, né? Se estuda muito sobre Helmont na biologia, e ele vai estudar sobre o carbono, sobre o oxigênio, né? Sobre a degradação da matéria orgânica, inclusive. Boyle, Robert Boyle, que vai estudar sobre a compreensão dos gases, né, sobre a pressão, as características dos gases, se eles estão no mesmo volume, sobre a mesma pressão, sobre a mesma temperatura. E o Boyle também é importante porque ele vai escrever, né, sobre sistematização de experiências, que vai influenciar um cara chamado Lavoisier, sobre essa questão da metodologia de pesquisa. Tá? Também, tá, com a revolução do pensamento, né, quando vão conseguindo migrar daquele pensamento medieval mais fechado ali na religiosidade e vão tendo essa liberdade, essa independência da Igreja Católica, o pensamento pode ficar um pouco mais materialista. E o que eles vão resgatando? Eles vão resgatando a teoria corpuscular.
E por que que isso é importante, gente? Porque aquela teoria dos elementos, né, como se eles fossem uma espécie de espírito, de fluido, você sabe que isso não é a explicação. Hoje nós sabemos que são as partículas atômicas e mais ainda, né, as subpartículas atômicas e mais ainda a energia que compõe essas subpartículas atômicas. Mas chegar na teoria atomística foi essencial para a gente descobrir realmente a química como se conhece hoje. Porque é óbvio que já tem toda essa pesquisa, né, da mecânica quântica, dessa questão de tudo é energia. Mas se você observar a química mesmo ali no dia a dia, na agronomia, por exemplo, a química laboratorial, os cálculos que você faz, os cálculos estequiométricos, a própria bioquímica, o estudo das moléculas orgânicas, das vacinas, dos medicamentos, dos princípios ativos, ainda é baseado nessa química clássica, né? Nessa química corpuscular e no comportamento dos átomos com seus elétrons. Então, poder resgatar essa teoria corpuscular foi muito importante. Tá? Uma coisa interessante é feito por um químico chamado Joaquim Junge, no século XVII, tá? Já meados do século XVII, porque ele começa a explicar as reações químicas através de permutas. E olha que interessante, né? Quando nós estamos falando de oxidação, por exemplo, o que é isso, né? Nós temos o desligamento, até a reação lá de ácidos e bases, né? Nós temos o desligamento molecular, né? Salta daqui, solta dali, e forma uma nova. Né? Então nós temos permuta entre esses corpúsculos. E o interessante é que o Joaquim Junge também vai falar sobre uma fome que essas partículas tinham. Que essas partículas tinham uma atratividade maior ou menor, dependendo de que ele encontrava. Então, partícula A teria uma atratividade maior sobre B, menor sobre C. Então, se você tivesse A e C ligado e colocasse junto de A, ele ia desligar de A e ligar com B. E realmente nós temos isso. E que essa atratividade, esse apetite de uma substância pela outra poderia ser motivado, por exemplo, como uma fonte de energia, como o calor, que nós já comentamos com vocês. Bom, nós vamos ter aqui alguns caras importantes na filosofia que também fazem a sua contribuição. René Descartes, por exemplo, do cartesianismo, ele é muito mais conhecido lá dentro da epistemologia, né, dentro do pensamento, da história do pensamento, e da filosofia do que na química, mas ele também teve contribuição. Lembra que eu já comentei com vocês sobre essa universalidade do filósofo? Que o filósofo, né, como Gaston Bachelard, que falamos na aula de epistemologia, não é aquele cara preso, não, eu só estudo filosofia, eu não quero saber de números, eu não quero saber de matemática. Não, o verdadeiro sábio, se ele vê que ele precisa aprender sobre alguma coisa para progredir com o seu conhecimento, ele vai estudar. Por exemplo, o cientista da química, o cientista agrônomo, o cientista biólogo, o cientista veterinário, todos eles têm uma característica em comum. Todos eles. Sabe qual é? Todos sabem estatística. Ah, mas por quê? Porque a maioria deles vai trabalhar com experimentação. E para você fazer um trabalho com experimentação, você tem que entender a leitura dos dados estatísticos. Consequentemente, todo esse pessoal acaba desenvolvendo uma afinidade com matemática. O biólogo, o químico, o físico, o agrônomo, o engenheiro civil, todos que forem trabalhar com experimentação vão trabalhar com estatística. E podemos ir até mais longe. Você vai encontrar sociólogo, né? Tem gente que fala, ó, eu vou fazer aqui sociologia porque eu não quero trabalhar com números. Pois é, mas na sociologia a gente tem experimentação também. Você faz questionários, aplica esses questionários e você tem que transformar isso num dado. Esse dado é numérico, consequentemente, passa pela matemática, passa pela estatística. Muito bem, e René Descartes, então, né, Descartes, um desses universalistas, também passou aqui pela química e fala sobre essa questão do ser ou não ser, das substâncias de partículas e dos espaços vazios, e que ele afirma que isso não existe, que os espaços são preenchidos por um fluido.
O problema é que ele enrosca na hora de explicar esse fluido e que ele acaba falando que são partículas menores ainda. Tá? Depois nós vamos chegar num cara importante. Esse aqui, sim, ele abre muita porta para a química. Só que ele é muito tratado na física. Aliás, tem um momento, inclusive, que eles falam assim, agora nós vamos tratar aqui da física ou a física de quem? Newton, física newtoniana. Então, o que Newton conseguiu explicar? Ele conseguiu explicar essa questão da força da gravidade, né, da atração que os corpos têm entre si, dessa relação entre massas, distância e capacidade de atração. E ele deixa entender que talvez essa mesma teoria não se aplicaria quando nós estamos falando de distâncias muito pequenas e de corpos muito pequenos. E realmente isso vai acontecer quando começa a se estudar a mecânica das partículas atômicas, né? Das partículas que compõem o átomo. E aí nós vamos ver então que o comportamento de um elétron, por exemplo, não coincide com o comportamento mecânico que tem, né, uma caneta dessa aqui, né, que tem os corpos aqui macroscópicos. Daí, inclusive, vai se criar toda uma teoria que é mecânica quântica. Tudo bem? Bom, nós vamos dar um passinho aqui e nós vamos para as teorias científicas do século XVIII. Né? Vai surgir uma teoria aqui interessante que ela vai atrapalhar um pouco o desenvolvimento, mas, por sua vez, o que eu falei na aula de epistemologia? O Bachelard fala que são os próprios erros e o olhar crítico sobre os erros que permite o crescimento da ciência. E vai surgir uma teoria aqui que é chamada teoria flogística. Né? Essa teoria, na verdade, é ligada ao fogo. Basicamente, essa teoria diz o seguinte, né? Que existe um fogo, né, uma capacidade de ser transformado dentro da própria substância. Só que quando você provoca esse princípio flogístico, você pode acelerar essa capacidade de se transformar ou não. Então, o fogo, ou o flogos aí, ele é impregnado na matéria. E se você faz essa combustão, ele vai perdendo esse princípio. E também era possível reverter essa reação quando você impregnava de novo a substância desse princípio flogístico. Né? Só que tinha um detalhe. Tá? Num desses experimentos que eles faziam, tá? Que o metal, por exemplo, era oxidado. Se o metal era oxidado, ele saiu esse princípio flogístico dali. Tudo bem? Bom, se ele perdeu o princípio flogístico, o que aconteceria com a massa? A massa teria que estar menor. Só que quando você vai estudar um material oxidado, você pode ficar surpreso. Porque vai estar o quê? A massa pode ter aumentado. Olha, hoje nós sabemos que é a impregnação do quê? A ligação de oxigênio. Daí a palavra oxidação. Só que qual era a explicação deles se ele havia perdido aquele princípio que o mantinha, que era esse flogos? E aí ele perdeu. E ele ficou mais pesado. Bom, aí eles vieram então com a versão de que o flogos, ele era de massa ou peso, vamos, né, utilizar a expressão que eles usavam bastante, era negativo. Então, quando ele estava impregnado de princípio flogístico, ele estava mais leve, porque é uma tendência desse princípio de subir. Então é como se fosse um balão com gás. Se você colocar o balão, ele vai ficar menos denso que o ar e ele vai subir. Então, para isso, ele teria que ser negativo, porque eles também ainda não tinham essa capacidade, essa visão de entender a diferença de densidade. Então, eles pensavam que aquilo fosse negativo. E não que todos tenham uma densidade, mas que existem diferenças de densidade. E que, por isso, uma substância pode, entre aspas, flutuar na outra. Né? Por isso que pode se flutuar na água e não necessariamente flutuar no ar. Né?
Daí, inclusive, nós podemos resgatar lá da Grécia aquela ideia que se tinha do fogo, que o fogo, então, ele era esse princípio fundamental que era impregnado ali pelos deuses para formar a matéria, e que quando você queimava a matéria, inclusive essas chamas tendiam a quê? A subir para o alto, subir para os deuses. Daí então as cerimônias com fogo, esse significado da chama, né? Que a chama ela sempre vai para cima, não pode ser vira a vela, põe de lado, para baixo, o fogo sempre sobe. Então essa substância que tende a ir, essa substância fundamental que tende a ir para cima, para os deuses. E aquilo que for baixo, vamos dizer assim, né, que for uma nobreza menor, ele tende a ir para baixo, tá? Muito bem. Lavoisier, e aqui entra, né, ele vai ser um dos que vão construir uma teoria para ser a teoria antiflogística, para provar que não existiam esse princípio e que essa capacidade de, né, ter uma densidade, ter uma massa, aliás, e passar por uma reação aonde ele estaria, entre aspas, sendo degradado e aumentar de peso, seria pela reunião de partículas diferentes. E aí vai ser a teoria antiflogística e que vai se recuperar, vamos dizer, essa pureza do pensamento atomístico, o pensamento das partículas. O que nós vamos ter de interessante também, já entrando no século XX, no século XIX, aliás, são as teorias de Cavendish. O Cavendish, por exemplo, ele vai começar a descobrir a existência do hidrogênio. Depois nós vamos ter a descoberta do oxigênio. Uma teoria interessante, né, o Priestley, que é um cara que se estuda lá em fotossíntese também, ele vai descobrir que ele é capaz de provocar uma reação através de calor da luz, né, com foco da luz através de uma lente, em óxido de mercúrio, e que essa reação libera oxigênio, e que essa reação que libera esse oxigênio é capaz de manter um rato vivo por mais tempo dentro de uma campânula de vidro. Então a gente faz assim o experimento. Tá? Você pega uma campânula que fecha totalmente. Tá? Você pode pôr água aqui, por exemplo, você pode pôr óleo. Quando você coloca a campânula ali, bem, superfície bem lisinha mesmo, então ele veda. E você colocava um rato ali dentro. O que vai acontecer com o rato daqui a pouco? O rato morre. Por quê? Asfixia. Ele vai consumir o oxigênio que tem no ambiente, pois ele vai morrer de asfixia. Falta de oxigenação. Quando você provocava essa reação, nesse óxido de mercúrio, você aumenta a concentração de oxigênio no ambiente e, consequentemente, o rato vive mais. Muito bem. E nos experimentos de Lavoisier, tá, e vocês vão poder observar esses experimentos com muito mais detalhes no vídeo que eu estou colocando aí na atividade para vocês. Então vai ter o meu vídeo sobre epistemologia da química, vai ter o meu vídeo aqui sobre história da química, e para vocês visualizarem lá, né, como que era montado os experimentos, eu vou também colocar aí o endereço de um vídeo, de um pequeno documentário sobre Lavoisier. Então aí vocês vão poder ver realmente como que ele montou esse experimento, comprovando que, na verdade, o que ocorria é que esses metais transformavam-se porque eles reagiam com alguma coisa que tinha no próprio ar. E que, então, eles integravam as suas partículas, essas partículas que estavam no próprio ar, consequentemente, aumentava o seu peso. Hoje a gente fala a sua massa. E isso vai ser, então, o desmonte da teoria flogística, o desmonte dessa questão dessa teoria de princípios ou alguma coisa que fosse algo uniforme, gelatinoso, que não tivesse, então, partículas. E vai, então, se imperar essa teoria da partícula ou teoria atomística. E Lavoisier, tá, gente? Ele
vai se apropriar muito dessa questão da sistematização da ciência. Ele vai se apropriar muito disso e vai ser extremamente metódico. Por isso que Lavoisier contribuiu muito com o desenvolvimento da ciência, não só pelas suas descobertas químicas propriamente ditas, mas também por ensinar a importância da metodologia, da questão da repetição, dos cuidados com os dados que você está trabalhando. E nessa questão de reagir uma substância com a outra, ele tinha ali alguns segredos. E um deles era a sua arma secreta, no qual ele gastou muito dinheiro. Essa arma secreta, inclusive, não foi só ele pagava para outras pessoas desenvolverem essa arma secreta para ele. E você da química tem aula sobre essa arma secreta. Você vai para o laboratório só para o professor explicar como é que funciona, aí vocês vão formar uma filinha e vão usar essa arma secreta. Inclusive o professor e o técnico vão, né? Vocês têm um excelente técnico aí no instituto, um grande conhecedor também, ele vai apresentar para vocês todos os detalhes, os tipos dessa arma secreta, porque tem mais de uma, com níveis diferentes de capacidade. Que arma secreta é essa que o Lavoisier investiu para que dessem certo os seus experimentos? Não no sentido de ocorrer o experimento, mas no sentido de ele poder conferir que o experimento dava certo. Eu acho que você já está começando a chegar aí no que eu estou querendo dizer, né? Um dos grandes investimentos do Lavoisier, tá, gente, era a balança. E aí sim ele teve contribuição de pessoas que foram capazes de fazer balanças muito sensíveis. Só que também ele percebeu um detalhe nos experimentos dele, Lavoisier. É o seguinte: hoje, quando você vai lá para o laboratório, né, e o pessoal vai apresentar para você, os professores, o técnico, vão apresentar as balanças, eles vão dizer, ó, essa balança aqui tem capacidade de gramas aí, de aferir gramas 2 casas depois da vírgula, 3 casas depois da vírgula, 4 casas depois da vírgula. Então você pode pegar um pedacinho de papel, colocar lá na balança, marcar. Aí você pega aquele pedacinho de papel, faz um risquinho ali, põe as iniciais do seu nome, coloca lá na balança, vai dar diferença. Por quê? Porque ela é capaz de perceber a massa do grafite que está ali em cima do papel. Tanto que elas têm que ser fechadas, tá? Elas têm que ser fechadas, porque se você respirar ali, já dá diferença. Outra, elas têm que ser calibradas, e até a energia elétrica que abastece elas, né, dentro dessas balanças aí, tem todo um sistema de proteção para não oscilar a corrente que está chegando ali. Porque a própria oscilação da corrente vai dar uma diferença na capacidade do equipamento que está ali, medir o quanto que tem lá de miligramas. Ou unidades menores ainda, né, que essas balanças possam ter. Mas você é capaz de pegar um pedacinho de papel e perceber essa diferença. Agora, se a sua balança não fosse assim tão precisa, e as balanças do Lavoisier não eram tão precisas, como que você arrumaria essa situação? Então vamos pegar aqui 2 situações, né? Você tem uma balança ali de 2 casas depois da vírgula, e você tem uma balança aqui com 4 casas depois da vírgula. E eu digo para vocês, ó, eu quero que vocês calculem aí o quanto de grafite fica num papel e meçam nessas diferentes balanças. Como que você faria para resolver isso? Qual a tática? Qual a estratégia que Lavoisier utilizava? Já que ele não tinha balanças tão precisas. O tamanho das amostras. Então, se você pegar uma balança de alta precisão, você vai pegar um pedacinho de papel, riscar com grafite e pronto. Você vai conseguir perceber. Nessa aqui, o que você tem que fazer? Você tem que pegar um mundo de papel ou camadas de papel, marcar com grafite e colocar lá. Então você consegue ver essa diferença do grafite. Então, o que o Lavoisier fazia? Ele tinha balanças e ele trabalhava com amostras grandes.
com amostras grandes. Então, consequentemente, mesmo que a gente estivesse falando ali de muito pouco, né, décimos de gramas que alteravam lá na barra de metal que ele se utilizava, mas como ele estava trabalhando com um objeto grande, aquilo acabava sendo algumas, né, casas depois da vírgula ali da balança dele que eram registradas, então ele conseguia perceber essa diferença. Porque se você trabalha com objetos muito pequenos, com amostra pequena, que nós podemos fazer isso no laboratório hoje, você não conseguiria, porque você não tinha balança capaz de perceber essa diferença. É a mesma coisa você subir em balança e você vê lá, né? Ah, minha massa aqui tá 100, né? Que é o caso do meu, 100 quilos. Aí você coloca o seu gato ali, não registra, né? Porque a balança não é capaz de perceber essa diferença, tá bom? Ou você tira lá, né? Quer ver a diferença do seu chinelo e você. Você quer saber exatamente, né? Porque você sobe sem roupa e fala, eu quero ver o quanto que é o meu chinelo. Aí você põe o chinelo lá e não registra, né? Porque a balança não tem essa precisão. Entenderam? Muito bem, vamos progredindo. Então, essa balança, tá, gente? Ela começou a permitir ao homem fazer aquelas diferenças de percepção que o Bachelard fala no seu livro, eu comentei no vídeo passado. Lembra que você tem a experiência, aquela coisa de olhar, pegar na mão, sentir ali o peso, a massa, né? De você poder ver a resistência, né? Quebrou, flexionou. Aí você tem a experiência química. Só que eu falei para vocês que a experiência química a gente não consegue ver, ninguém vai olhar para o metal e ver, eu estou vendo ali o oxigênio reagindo e se ligando ao metal. Você não vai ver isso. Eu estou vendo os elétrons agora circulando. Então, a experiência química, ela é possível a partir do momento que nós consigamos ter metodologia, técnica de experimentação química e conseguir medir o que está acontecendo. No caso que você provocava uma reação, né, com catalisador, com fogo, com gás, percebia que tinha uma diferença até visual, mas depois você conseguia conferir isso onde? Na balança. Então nós vamos para aquele passo da experiência química. E depois nós vamos para a experiência nuclear, mas isso bem lá na frente. Também nós vamos ter uma figura aqui, que essa vocês ouvem falar muito dele, que é Dalton, né? Que ele vai propor que essas reações químicas elas têm proporções múltiplas, aí aquelas diferentes capacidades que os átomos têm de se ligar e formar proporções diferentes entre eles se ligando. Não é aquela coisa muito fechada, né? O átomo só forma esse tipo de ligação. Não, ele vai formar ligações diferentes. E essa capacidade de proporções diferentes vai ser muito importante num sujeito chamado carbono, que vai criar uma química própria para ele, que é a química orgânica, porque ele tem toda essa maleabilidade de capacidade de se ligar com diferentes elementos, diferentes proporções, entre eles mesmo, né, os átomos de carbono, constituindo as substâncias orgânicas. Também, tá, pessoal, o Cavendish vai, nesse período, desenvolver os conhecimentos sobre a equivalência. Por quê? Tinha-se aquela ideia que você tinha que pegar duas substâncias ali para misturar, por exemplo, ácido e base, que já se faziam isso, e que você misturaria em proporções iguais. E o que o Cavendish percebeu? Que você não precisava propriamente de quantidades iguais. Então é essa equivalência entre as substâncias, né? Então você não precisaria medir assim o mesmo volume, a mesma massa, para você colocar e conseguir uma reação, por exemplo, de neutralização. E o que significa isso na química hoje? Essa descoberta dele. Lá no comecinho, né? Essa capacidade de perceber que para neutralizar um ácido aqui, uma base, não necessariamente tem que colocar quantidades, o mesmo volume, o mesmo peso, colocar aqui na mesma massa. Não. Não é que tem essa capacidade de equivalência. É porque aí a gente vai olhar a capacidade que tem em números de elementos. Então, por exemplo, se eu tenho uma partícula aqui no ácido, eu tenho que ter uma partícula correspondente ou equivalente na base, que os dois se encontram, precipitam no sal
e neutraliza. E depois, inclusive, né, nós vamos ter o estudo do quê? Das valências. Das valências. Lá na frente, quando se descobrem as valências. E você vai ter uma equivalência, que é quando você começa a descobrir as cargas dos elementos. Então, quando você tem um elemento com duas cargas positivas, por exemplo, ele pode receber, né, ele tem um aqui com duas cargas positivas, ele pode receber dois elementos, cada um tendo uma carga negativa. Ó, vou dar um exemplo aqui do nosso caso do agronegócio, que é importantíssimo, né? Quando a gente fala de equivalência para estudar o efeito do calcário no solo, né, calcário como neutralizador ali da acidez do solo, o que a gente estuda? A equivalência das cargas. Não necessariamente dos elementos, mas a equivalência das cargas. Porque o que você quer? Você quer é neutralizar essas cargas. Então você quer neutralizar cargas positivas dos prótons de hidrogênio, para arrancar esses prótons de hidrogênio das partículas minerais, para que esses prótons, então, sejam transformados em água. Abram-se as cargas negativas do solo, para que possam se ligar ali as cargas positivas dos nutrientes minerais. E você tem que estudar muito bem essa equivalência das cargas do solo, porque é aí que você vai decidir a quantidade de calcário que você vai utilizar. Você pode estar com ácido, ou solo ácido, por exemplo, mas você tem que conhecer o quanto ele tem de prótons de hidrogênio para você fazer o cálculo da quantidade de calcário que você vai pôr ali. Porque senão você pode estar colocando excesso de calcário e jogando dinheiro fora. Você tem que conhecer o quanto que você gerou de cargas negativas naquele solo, e depende das propriedades químicas do solo, para você saber o quanto que você pode colocar de adubo ali com as suas cargas positivas, por exemplo, potássio, e esse potássio vai poder ficar ligado ali, para a planta poder absorver. Por quê? Se você colocar excesso de potássio, esse potássio não vai se ligar, e ele vai lixiviar, ele vai para o fundo. Então as plantas também não vão absorver isso. Mais uma vez, você está jogando dinheiro fora. E a capacidade de cargas positivas e negativas do solo muda dependendo do tipo de solo, porque eles têm composições químicas distintas. Então, óbvio que eu já estou indo aqui numa química, né, bem moderna, um conhecimento bem atual, mas se percebam como esses conceitos químicos que vão sendo descobertos, né, às vezes de uma forma assim muito primordial, vai refletir depois lá em uso muito avançado disso no nosso dia a dia, né? Também junto com o Dalton aqui vai surgir o nosso caro amigo Avogadro. Esse Avogadro, tá, pessoal? Vocês sabem que ele é o sujeito que vai fazer aquela teoria daquele número, né? Aquele número de partículas que tem para você conseguir fazer uma relação do quê? De massa. E que, inclusive, a gente usa isso também aí, né, nas reações químicas, na indústria, você usa isso no cálculo, né, de fertilizantes. Então, estamos aqui chegando agora no século XIX, e no século XIX, quem que vai explodir aí, porque a química já agora já está com um monte de gente fazendo teoria, vamos dizer assim que ela está uma ciência mais livre, nós vamos ter a química orgânica. A química orgânica, pessoal, como era relacionada aos seres vivos, ainda ela era deixada de lado. A química orgânica, ainda no começo do século XIX, ela estava impregnada dessa questão do misticismo, né? Por se achar que os seres tinham alma, principalmente a química orgânica do quê? Do homem. Mas nós tínhamos os vegetais para estudar e nós tínhamos os animais. Só que se acreditava muito que havia aí sim uma ação direta de uma força mística, de uma força divina, para formar essa coisa complexa que é um ser vivo, que é uma substância orgânica. E tudo que tinha se desenvolvido até então eram reações capazes de transformar principalmente minerais, metais,
se conhecia muito pouco ou quase nada, né, da capacidade de pegar uma substância inorgânica e chegar a uma substância orgânica. A substância orgânica se decompondo e voltando a esse estágio mineral, tá, tudo bem. Por quê? Porque Deus nos dá esse princípio ativo, Deus nos coloca a vida nos vegetais, coloca a vida nos animais. Passado esse período que Deus queira isso, aquele princípio vai sair e a pessoa vai se decompor. Lógico que tinha a questão do envelhecimento, das doenças e tal, né? Mas se acreditava nesse princípio. E até porque ninguém conseguia fazer a reação contrária. Pegar algo inorgânico e transformar em orgânico. Até que, em 1828, o Frederick Wöhler vai produzir o quê? A ureia. E essa reação, inclusive, da ureia vai sendo aprimorada, e é o que nós temos hoje, né? Essa grande indústria de fertilizante, óbvio, com lá suas críticas pelo problema de contaminação, mas não é o que a gente vai entrar aqui nesse momento, que se consegue produzir uma substância com as características orgânicas. Bom, também, tá, pessoal, vão surgir aí, a partir do desenvolvimento da química orgânica, o estudo das substâncias orgânicas, a teoria dos radicais. Por que a teoria dos radicais é interessante? Porque é o seguinte, o que eu falei para vocês? Que o carbono é esse elemento capaz de se combinar entre ele e com outros e forma, então, cadeias, tá, com diferentes tamanhos, com diferentes elementos, com diferentes configurações, só que elas podem ter similaridades, elas podem ter ali uma pontinha, e essa pontinha que a gente chama de radical, preservando essas características. Isso nos permite, então, a gente fazer essa organização, essa sistematização a partir dessas pontinhas das moléculas ali, que são os radicais orgânicos. E que você fica dias e madrugadas estudando para fazer as provas de química orgânica. Muito bem. Outra coisa importante também que nós vamos ter aqui, gente, é um dos maiores gênios aí, né, da química orgânica, e você conhece muito ele, porque ele vai descrever a molécula de benzeno, que é o Kekulé. Né? Isso entre 1865 e 1866. E Kekulé, gente, além dele descrever essa estrutura fechada em anel, que conseguiria explicar essa estabilidade da molécula, ele também já levanta a hipótese de que essas duplas ligações, elas não seriam assim tão estanques, tão estáveis ali, que haveria um câmbio, uma mudança entre elas. E que essas mudanças provocariam o quê? Um movimento, uma vibração molecular, uma ressonância molecular. Um pouco antes também, nós vamos ter uma descoberta de um cara chamado Berzelius. O que esse Berzelius percebeu? Ele percebeu o seguinte, que você tinha a molécula, ela tinha a mesma densidade, mas ela tinha comportamentos distintos, propriedades distintas nessa molécula orgânica. Então, a mesma densidade, essa composição, né, os elementos ali os mesmos, mas ela tinha comportamentos distintos. O que era isso? Os famosos isômeros, aqueles reflexos especulares que às vezes a gente bate cabeça, né? Aí o professor de química orgânica fica levando aqueles modelinhos, aí colocando um de frente para o outro, né? Ou coloca você na frente do espelho, aí você fala assim, mexe a mão direita, parece que você está mexendo a esquerda, né? Porque é o reflexo especular. Isso eram os isômeros. E isso vai dar diferença onde? Lá na difração da luz, por exemplo. E isso vai ser muito pesquisado com o quê? Com aqueles equipamentos, né, que passam comprimentos diferentes de feixe de luz e, consequentemente, conseguem interpretar moléculas ou identificar moléculas distintas que estão naquela solução. E que esse aparelho você tem aí, você utiliza, inclusive, né, para fazer esses estudos com propriedades da luz, interagindo com as diferentes propriedades das moléculas orgânicas. Muito bem. E já depois, tá, pessoal? No século XIX, né, final do século XVIII no século XIX,
vai começar a crescer muito uma parte da química que vai unir conhecimentos da física e propriedades da química. E surge então aquilo que você tem aí, uma ou duas disciplinas, não sei, chamado físico-química, que também às vezes o cara fica 1, 2, 3 anos fazendo a disciplina, né, para confirmar bem que ele aprendeu aquela disciplina, né, que é a tal da físico-química. Bom, e como que é esse desenvolvimento da físico-química? É o seguinte, os físicos estavam muito preocupados com a energia capaz, né, de provocar essas mudanças. Os físicos tinham uma preocupação muito grande com a energia. E uma das fontes de energia que os físicos estavam estudando muito era a eletricidade. Os químicos também tinham uma energia que eles se utilizavam muito, né, que era a energia do calor. E os químicos também já estavam testando substâncias que quando você jogava ali e aquecia, a reação era mais rápida, ou seja, catalisadores. E eles começaram a importar esse conhecimento e fazer testes. Cara, e se eu jogar um catalisador ali, meter um choque aqui, aquecer junto, ou mais calor, mais energia, aí esse aqui conduz, esse aqui não conduz, ou a reação ocorre mais, a reação ocorre menos. Então eles começaram a se utilizar dessas substâncias, calor, energia, adicionar substâncias para que acelerassem a reação e começaram a se preocupar com essa reação. Não só com a capacidade de promovê-la, mas de medir essa reação, as velocidades das reações, que é uma coisa que você estuda muito aí, né? Tá. E provocada essa reação, com a energia elétrica, né, com o calor, com esses catalisadores, eu consigo pegar essa substância que tem que acabar com ela e produzir a outra? Ah não, ó, eu percebi que eu formo uma nova, mas eu fico com um pouco disso. Aí nós vamos ver o equilíbrio das reações. Então essas propriedades, né, das reações químicas, com essas forças influindo, com esses elementos, catalisadores, energia elétrica, calor, a capacidade de entrar em equilíbrio, a velocidade dessas reações, é o que a gente tem aí como, modernamente, a propriedade físico-química. E depois, já no final mesmo do século XIX, tá, nós vamos chegar num sujeito que eu já comentei com vocês lá na aula do Gaston Bachelard, que é a tabela periódica. Então, conforme foram aumentando o conhecimento, aliás, o século XIX foi um dos momentos assim que se descobriram mais de 40 novos elementos e que foram se estudando as propriedades desses elementos, a principal característica que os diferenciaria seria a massa, que para eles era chamado de peso. Tanto que você vai ver no livro lá do Gaston Bachelard que se utiliza muito essa expressão peso. Lógico, lembrando que tanto o livro do Gaston Bachelard como o livro do Davi, aqui que vocês estão lendo, é uma tradução do francês para o português de Portugal. Francês para o português de Portugal. Portanto, óbvio que tem muitas palavras que são distintas do que a gente usa aqui no Brasil. E lógico, traduções mais antigas também, né? E se utilizava muito essa expressão peso mesmo, né? E hoje a gente chama, mais modernamente, mais acertadamente, de massa. Tá? E eles começaram a fazer essa separação, tá? Dando então, tá, nessa tabela periódica, essa individualidade para os elementos, que hoje a gente mantém, mas nós sabemos que essa individualidade é dada pelo seu número atômico. Essa sim uma propriedade específica que dá a identidade de cada elemento, mas que pode ter alterações, inclusive, aonde? Nas suas camadas ali de elétrons. Tudo bem? Já no século XX, para a gente estar aqui encerrando essa aula sobre história da química, nós vamos ter as descobertas sobre as ligações químicas e quais as forças que interagiam. Então começa a se descobrir essa propriedade elétrica que essas partículas têm, né, a propriedade elétrica na camada de valência, e consequentemente
essa força de atração que existe entre esses elementos. E conforme você tem uma diferença elétrica aqui, do elemento, maior a capacidade dele se ligar ao elemento A, B, C ou D. Com o tempo, inclusive, vão se descobrindo que existem diferentes formas de interação entre os elementos. Então, por exemplo, ligações onde os elementos partilham, né, os elétrons. E aí você tem até uma diferença do comportamento dos elétrons no átomo se ele estiver na molécula. Consequentemente, como nós temos diferentes formas de interação, a força de ligação entre esses elementos também é diferente. Por isso que reagentes diferentes, forças diferentes, conseguem ligar ou não esses elementos. Isso era o que nós chamamos de descoberta da exterioridade, né, dos átomos, da exterioridade dos átomos. Porque a próxima etapa é quando se descobre, né, que há possibilidade também de se mexer aonde? Lá no pequenino concentrado núcleo. Que a força, tá, gente, dessa eletrosfera, o que envolve força nessa eletrosfera, nessa camada mais externa e mais solta aqui, nem se compara à força que está lá dentro, unindo aquelas pequenas subpartículas atômicas. Então, lembrando, né, quando se descobre essa questão das ligações químicas, é porque começa a se entender esse movimento, essa formação da eletrosfera, das camadas de valência e das forças que estão interagindo aqui. Depois vai para o interior, que é quando se começa a estudar o átomo mesmo, né? Lá no seu centro, a energia que tem ali dentro no núcleo. E daí então nós vamos para a física e química nuclear, que vai dar todo esse passo aí na modernidade, na década de 40, inclusive com a descoberta da bomba atômica, e depois com a capacidade de extrair energia desse núcleo. E nós temos aí as nossas usinas, né, de produção a partir de reações nucleares. Também, para encerrar mesmo, tá, pessoal, é importante a gente lembrar aqui no Brasil da questão do uso, né, do desenvolvimento de substâncias químicas na agricultura, né, que essa é a praia aqui, né, do que eu trabalho. Na guerra, Primeira Grande Guerra, tá, pessoal, já houve uma preocupação com o desenvolvimento de substâncias químicas como armas. Então já houve uma pesquisa. Isso cresceu bastante na Segunda Guerra. Quando termina a Segunda Guerra, já se tinha ali uma descoberta de várias substâncias e elas foram utilizadas, inclusive, para combater insetos, né? Também foram utilizadas na Segunda Guerra, em outras guerras depois pelos Estados Unidos, né? Como dissecante de folhas, em guerras em regiões tropicais, por exemplo. Então, eles perceberam que eles tinham nas mãos substâncias capazes de matar insetos e outros seres vivos também, inclusive o ser humano, e também capazes de acelerar, por exemplo, a desfolha, a morte de determinadas plantas. Bom, junto com isso, vai ter uma mudança também no formato da agricultura. A agricultura ela vai gradativamente abandonando aquela mão de obra, né, bem humana e animal, e vai se integrando às máquinas. Tá? Inclusive nós vamos ter aquele desenvolvimento nos Estados Unidos da empresa Caterpillar, né, que vai fazer grandes projetos, no início com tratores, né, pesados e tal, e vai entrando inclusive o combustível diesel nessa história, combustíveis a partir de petróleo, e eles vão formando grandes máquinas capazes de fazer esse movimento com o solo. E aí surgem então os tratores. Quando a gente entra na década de 50, um detalhe, lembrando que a guerra também serviu para isso, né, o desenvolvimento de máquinas. A guerra tem esse aspecto infelizmente positivo, que ela acelera descobertas na área da física e da química. Então esses grandes motores, essas máquinas foram desenvolvidos para os carros de guerra, né, os tanques e tal. E esse conhecimento é incorporado às máquinas agrícolas. E aí é o que nós chamamos de revolução verde na agricultura.
Porque agora nós temos essas máquinas para tracionar e auxiliar no movimento do solo nos Estados Unidos, em algumas regiões, e na Europa, que acelera essa produção de alimento. E necessário se fez esse desenvolvimento porque vai ter um desabastecimento intenso na Europa por causa justamente da guerra. Então tem que se desenvolver técnicas de produzir alimento. Fenômeno similar vai ocorrer no Japão. O Japão também sai destruído da guerra, passa por uma reforma agrária, inclusive reforma agrária condicionada, inclusive pelos Estados Unidos, reforma agrária condicionada pelos Estados Unidos, vai se mudar muito as técnicas de produção no Japão, vai se deixar muito dessa mão de obra humana e esse pessoal vai para a indústria trabalhar e no campo vai se modernizar com máquinas para aumentar a capacidade de produção. Então, pouca gente no campo com máquinas produzindo muito mais alimento e o pessoal indo para a cidade, o processo de urbanização no Japão, para trabalhar na indústria e fazer, né, a indústria do Japão crescer depois da Segunda Guerra. Inclusive dá para você fazer um paralelo aqui, né? Qual que é um outro país que faz esse mesmo processo na década de 70, final da década de 70 ali, a partir de 78 mais especificamente, e começo da década de 80. Só que a única diferença é que sua população é muito maior que o Japão. China, isso mesmo, modernização da agricultura e o povo vai para a cidade trabalhar. A diferença é que a China não conseguiu intensificar tanto essa produção de alimentos e ele se transforma, né, porque a população realmente é muito grande e ele intensifica então o quê? A importação de alimentos. Com isso, essa revolução verde vai ocorrer em outros países. Países onde tem um potencial maior de utilizar essa força das máquinas, como o Brasil. Só que aí começam alguns problemas. Quando você vai tirando a mata, tirando o cerrado, por exemplo, e transformando aquela área em agricultura, vão surgindo doenças, insetos, praga, plantas daninhas que competiam. E aí o pessoal falou, mas peraí, tem um jeitinho da gente resolver isso. Nós podemos utilizar aquelas substâncias químicas. E aí elas começam a ser produzidas em quantidades imensas para serem utilizadas na agricultura. E é a famosa indústria de agrotóxicos que está aí, entre, né, junto com a farmacêutica, e acabam sendo as mesmas empresas, né, que produzem medicamentos e produzem agrotóxicos, como as grandes potências do mundo, inclusive maior até que a indústria de petróleo. Tá bom? O Brasil, então, acabou tendo uma participação com o desenvolvimento da química, não por nós termos assim uma grande indústria química, apesar que tem uma história da química, vou deixar aí uma recomendação de um livro sobre história da química no Brasil para vocês, mas por a gente ter se tornado assim, um grande consumidor dessas substâncias, né? E com isso gera muito dinheiro, muitos recursos para essas empresas que não são brasileiras, de passagem, são americanas, europeias. A Alemanha, por exemplo, um dos berços dessa produção da química, onde ocorreu o quê? Um dos focos da Segunda Guerra, Primeira e Segunda Guerra, digo-se passagem. E como a gente se torna grande comprador, como outros países do mundo também, essas empresas ficam muito ricas e investem em mais tecnologia. E esse é um dos campos, inclusive, de trabalhos para vocês no futuro. Pessoal, encerro aqui, né, a minha participação na disciplina de vocês como um contribuinte, né? Vocês sabem que eu não sou a pessoa que vou trabalhar com essa disciplina no futuro, né? Foi só durante o período de licença do professor, que saiu para pós-graduação, e para que fosse possível facilitar, né, tanto a saída do professor como o funcionamento normal das disciplinas, eu acabei assumindo, né? Mas vocês vão ter um professor específico para essa disciplina aí nas próximas aulas, tudo bem? Mas de qualquer forma, eu deixo esse conteúdo gravado, né? Vai ficar no meu canal do YouTube, e se você achar legal, né, compartilhar com as pessoas, deixar um like e também um comentário, eu agradeço, porque eu quero, lógico, fazer esse canal crescer para divulgar, sim, as áreas às quais eu trabalho mais, tudo bem? Ligadas ao agronegócio. Um abraço para todos vocês e eu espero que entreguem as atividades em dia, tá? A minha não vai ser a última, vai ser as atividades do professor Jefferson, mas entreguem no prazo. Valeu, um abraço.